Existe um tipo de amor que nunca é reconhecido. Não tem cartão comemorativo para ele. Não tem data no calendário. Não tem momento em que alguém para, te olha nos olhos e diz: obrigado por ter ficado. Você simplesmente acorda toda manhã e escolhe de novo, em silêncio, sem plateia nenhuma. Eu fiz isso por 14 anos. E o menino por quem fiz isso me olhou bem na cara, bem dentro dos olhos, e me disse que eu não era digno de estar na formatura dele. Meu nome é Jacó Ferreira. Sou caminhoneiro de Feira de Santana, na Bahia. Faço rota por 4 estados e durmo em posto de beira de estrada nas margens da BR-116. Não tenho roupa social que não tenha saído do rack de promoção de alguma loja de departamento. Minhas mãos têm calosidade de volante e graxa debaixo das unhas que não sai completamente nem com escova. Mas por 14 anos, eu apareci para um menino que nunca me pediu para aparecer. E na manhã em que ele me disse para sumir da formatura dele, eu deixei algo em cima da mesa da cozinha que mudou tudo para sempre. Fica comigo. Essa aqui vai te levar a algum lugar. Conheci a Betânia num almoço de confraternização da paróquia no final de 2008. Era um daqueles almoços de comunidade que acontecem no salão depois da missa do domingo. Aquelas mesas compridas com toalha xadrez. Aquele cheiro de carne assada e bolo de fubá que impregna nas paredes. Ela trouxe um pudim de leite condensado que tinha uma casca caramelada do jeito que você só vê quando alguém sabe o que está fazendo na cozinha. Eu não trouxei nada. O Maurão tinha me dito que era churrasco e eu só precisava aparecer. O Maurão mente sobre tudo, o que explica por que ele já divorciou 3 vezes e ainda não aprendeu a lição. A Betânia riu quando eu entrei na fila do buffet de mãos abanando e cara de quem acabou de perceber que todo mundo trouxe prato. Um riso aberto, sem cerimônia, sem aquela polidez calculada de quem está te avaliando ao mesmo tempo. Só um riso de verdade. E tinha algo naquele riso que me fez sentir como se eu tivesse passado a vida inteira num cômodo frio e alguém tivesse finalmente aberto uma janela. Acabei ficando na mesa dela até às 4 da tarde. A gente falou sobre a cidade, sobre as rotas que eu fazia, sobre o trabalho dela como técnica de enfermagem numa clínica de especialidades. Ela tinha jeito de escuta que poucas pessoas têm, aquele de quem realmente está prestando atenção ao invés de só esperando a vez de falar. E ela tinha o riso fácil, mas não barato. O tipo que você precisa ganhar. No caminho para casa, fiquei pensando nela o tempo inteiro. Coisa que não acontecia comigo havia muito tempo. Liguei para ela 2 dias depois. Ela atendeu no segundo toque. Ela me contou sobre o Ryan no nosso segundo encontro. A gente estava num boteco na Avenida Senhor dos Passos, aquele com mesa de plástico na calçada e cerveja gelada a R$2, onde o atendente conhecia todo mundo pelo nome. E o cheiro de galinha frita vinha da cozinha nos fundos. Ela colocou o copo de suco com aquele cuidado preciso de quem está prestes a dizer algo que vai mudar o rumo da conversa. Tenho um filho, ela disse. Ele tem 8 anos. Se chama Ryan. O pai biológico é o Leandro. A gente terminou faz 3 anos, mas o Leandro ainda aparece de vez em quando. Eu assenti. Tudo bem. Jacó, preciso que você entenda o que isso significa antes de a gente continuar. Significa que você tem um filho, eu disse. Eu ouvi na primeira vez. Ela me olhou por um longo momento. A luz do bar jogava sombra na metade do rosto dela. Tinha algo no jeito que ela estava me encarando que me disse que essa pergunta já tinha afastado gente antes. A maioria dos homens ouve isso e vai embora. Eu ainda estou sentado aqui. Continuei sentado por 14 anos. O Ryan Oliveira tinha 8 anos quando nos conhecemos. Miúdo para a idade. Mais baixo do que os colegas de turma, com aquele jeito quieto que te deixa com o pé atrás porque você nunca sabe bem o que está passando por dentro. Tinha os olhos da mãe, aquele castanho escuro com centelha, mas a testa era do pai, teimosa, fechada, construída para não revelar nada que não fosse deliberado. Quando a Betânia nos apresentou, numa tarde de sábado na varanda de casa, ele me estendeu a mão com a formalidade de um senhor de 60 anos. Aperto firme, olho no olho, 2 segundos exatos de avaliação. Depois soltou minha mão, virou e entrou direto para o quarto sem dizer mais nada. Menino esperto, pensei enquanto eu ficava parado naquela varanda. Ele já tinha calculado que a maioria dos homens que passa por essa porta não fica. Decidi ali que ia ser a exceção. Não era ingênuo sobre o que estava entrando. A Betânia era linda, engraçada, direta e boa gente do jeito que poucas pessoas são, sem a necessidade de performar bondade, porque ela simplesmente era.
E o Ryan era parte do pacote, claro que era. Aceitei isso sem condição, sem hesitação, sem fazer a conta de se valia a pena. O que eu ainda não entendia completamente, o que só ia entender com anos de paciência e atenção, era a corrente quieta que corria embaixo daquela casa, aquela que eu não conseguia ver, a que ficava puxando o Ryan para o lado toda vez que eu tentava chegar 1 centímetro mais perto. Me casei com a Betânia na primavera de 2010, numa cerimônia pequena na própria paróquia, onde tínhamos nos conhecido. O Ryan tinha 10 anos. Ficou parado no corredor da igreja com um terno pequeno azul marinho que a Betânia tinha passado 2 horas escolhendo e recusou sorrir em qualquer fotografia durante toda a cerimônia. Achei aquilo o negócio mais respeitável do mundo. Ele não estava fingindo. Não estava performando alegria que não sentia só porque a situação exigia. A maioria dos adultos passa a vida inteira fingindo em circunstâncias muito menos difíceis do que essa. Esse menino de 10 anos tinha mais coluna vertebral do que metade dos homens que eu já encontrei em décadas de estrada. O primeiro ano foi o que eu chamaria de uma trégua respeitosa. Não forcei nada. Não tentei ser o melhor amigo, o cara descolado, o padrasto que chega com presente e entusiasmo como se estivesse fazendo teste para papel em comercial de televisão. Não comprei bicicleta nova, não propus passeio ao parque, não tentei forçar conversa sobre futebol. Só morei na casa, fiz minha parte e deixei o Ryan me observar. Levava ele para o treino de futebol quando a Betânia estava de plantão na clínica. Ela trabalhava nas terças e quintas à tarde. Chegava em casa perto das 10 da noite. Nessas noites, eu estava estacionado em frente à escola do Ryan às 5h15 da tarde. Motor ligando, rádio no volume baixo tocando o programa de notícias que eu sempre ouvia. Ele saía com a mochila no ombro, entrava, largava a bolsa nos pés sem cuidado nenhum e ficava olhando pela janela o trajeto inteiro. 45 minutos de estrada, 2 vezes por semana. Silêncio quase total, às vezes com aquele chiado baixo do rádio de fundo. Isso durou 3 anos. Eu sou caminhoneiro. Já passei noite inteira em cabine de caminhão cruzando o sertão sem trocar palavra com ninguém. Sou confortável com silêncio de um jeito que pessoas que trabalham em escritório aberto nunca vão ser. Então eu esperava. Dirigia, esperava e deixava o tempo trabalhar. Tinha manhãs que eu chegava em casa de uma rota longa, São Paulo, Goiânia, Fortaleza, e o Ryan estava na cozinha fazendo café antes de ir para a escola. A gente se cumprimentava com um aceno de cabeça. Ele pegava a mochila, ia embora. E eu ficava sentado na mesa com o café achando que era o suficiente por aquele dia. Porque era. Eu não esperava gratidão, não esperava afeto, esperava só a chance de provar, com consistência, que eu era o tipo de homem que fica. Numa quinta-feira de julho, quando o Ryan devia ter uns 12 anos, ele entrou no carro e disse, do nada, sem nenhuma preparação. O treinador perguntou quem me busca. Falei que era meu padrasto. Ele disse que você nunca assiste o treino. Assisti os primeiros 10 minutos semana passada, eu disse. Até você vir me dizer para parar de ficar em cima. Uma pausa. Pode assistir se quiser. Não tô nem aí. Não deixei transparecer nada na expressão. Fiquei de olho na estrada. Engatei a marcha como qualquer outra tarde. Mas por dentro, aquilo foi uma das coisas mais generosas que aquele menino já me disse. 10 palavras simples que custaram a ele mais do que qualquer pessoa de fora entenderia. Em voz alta eu disse, tá bom. Ele assentiu. E era isso. Mas posso te dizer que na terça seguinte eu estava de pé naquele campo de grama batida com o sol ainda quente da tarde, com camiseta do Bahia que estava meio desbotada, assistindo aquele menino treinar com um foco de gente grande. Ele corria como se o campo inteiro fosse dele. Chutava com raiva controlada. Cobrava os colegas quando a jogada não saía certa. Fiquei ali até o treinador apitar o fim do treino. Ryan passou por mim sem olhar, mas eu notei que ele pegou a garrafa d'água que eu tinha deixado sobre o banco, a que eu tinha colocado ali antes do treino começar sem dizer nada. Ele bebeu metade no gole só, não disse nada. Mas pegou. Aqui está o que eu não sabia. Enquanto eu construía algo com o Ryan, tijolo por tijolo, terça por terça, cada silêncio respeitado, cada distância honrada, a Betânia estava quietamente, metodicamente desmontando a fundação por trás de mim. Não por maldade. Preciso que você segure esse ponto firme porque essa história fica mais pesada de carregar se você transforma ela numa vilã. A Betânia não era cruel. Não era calculista no sentido frio da palavra. A Betânia estava com
com medo de um jeito que ela mesma não conseguia nomear completamente. E gente com medo profundo causa estrago em câmera lenta, de formas que às vezes nem consegue enxergar em si mesma no espelho. Preciso te contar sobre a Betânia antes de ela se tornar a Betânia Ferreira. Ela tinha sido deixada antes. 2 vezes, com exatamente o mesmo roteiro. Homem que parecia permanente se revelou de passagem. O primeiro foi o Denis Souza. Ficou 11 meses. Era o tipo de sujeito que tem resposta para tudo e opinião formada sobre nada. Saiu dizendo que compromisso era incompatível com a liberdade pessoal dele, que é uma forma muito sofisticada de dizer que ele simplesmente não tinha coragem de crescer. A Betânia tinha 24 anos. O Denis foi a primeira vez que ela aprendeu que aparência de solidez não é solidez. Depois do Denis veio o Leandro Oliveira. Com o Leandro ela teve o Ryan. Com o Leandro ela construiu 3 anos de vida. Alugou apartamento, fez plano para futuro. O Leandro era o tipo de homem que sabe exatamente o que dizer na hora certa, que chega com flor sem ser pedido, que conta a história de fazer todo mundo rir numa mesa. Carismático, presente na superfície, completamente vazio no que importava de verdade. Quando o Ryan tinha 5 anos, o Leandro fez as malas numa segunda-feira de manhã. Disse que precisava de espaço. Tinha nova namorada em Aracaju na quarta. A Betânia ficou sozinha com um menino de 5 anos e um apartamento que cheirava ao homem que tinha ido embora. Essa foi a segunda aula. E a segunda aula é sempre a que deixa a cicatriz mais funda, porque você já tinha certeza de que tinha aprendido a lição da primeira. A Betânia construiu tecido cicatricial em formato de regra. Não deixa o Ryan se apegar a alguém que não vai ficar. Então, quando eu apareci, estável, quieto, confiável do jeito que caminhoneiro é confiável, do jeito que motor a diesel bem calibrado é confiável, ela me observava com esperança numa mão e um cronômetro na outra. Ela queria que eu ficasse. Com toda a sinceridade do mundo, ela queria. Mas não confiava que eu fosse ficar. Não havia prova suficiente no universo que fizesse ela confiar completamente nisso. E ela não ia, em hipótese nenhuma, deixar o filho dela se apaixonar por um homem que podia um dia repetir o que o Denis tinha feito, o que o Leandro tinha feito. Então ela começou a proteger o Ryan. Quieto, cirúrgico, da forma que só mãe que passou pelo que ela passou sabe fazer. Quando o Ryan tinha 10 anos e estava começando, só nas bordas, só nos cantinhos, a me tolerar, a Betânia deixava cair comentários. Não grandes. Nunca grandes o suficiente para alguém de fora perceber. Sementes miudinhas jogadas em terra fértil. O Jacó trabalha muito, meu amor. Passa muitos dias na estrada. Você sabe como é quando o homem fica muito tempo no caminhão. A rotina é imprevisível, né? Não dá para contar com o horário certo, não. Quando o Ryan tinha 12 anos e eu tinha estado em cada treino, em cada jogo, sem faltar uma vez sequer, ela dizia com aquele tom suave de mãe preocupada. O Jacó é um bom homem, Ryan. Não estou falando que não é, tá? Só não quero que você se acomode demais, entende? Você sabe que as coisas mudam, né? As pessoas mudam. É bom guardar isso no fundo do coração. Quando o Ryan tinha 15 anos, e eu o ouvi, numa tarde qualquer de domingo, quase me chamar de pai por acidente, engolir o erro e ficar vermelho até a raiz do cabelo. A Betânia o chamou para conversar sozinhos naquela mesma noite. Não sei exatamente o que ela disse. Nunca soube. Mas depois daquela conversa, o Ryan nunca chegou perto de novo. Ela não estava tentando me machucar. Acredito nisso com tudo que tenho. Com todo o meu peito, com cada quilômetro de estrada que ainda tenho de memória, eu acredito que a Betânia nunca teve intenção de me ferir ou de ferir o Ryan. Ela estava tentando proteger o filho dela da dor específica e devastadora de amar um homem que vai embora. A ironia que ainda me parte um pouco quando fico sentado com ela sozinho, numa tarde quieta na beira do açude, é essa. Eu era o único homem na vida do Ryan que era categoricamente, constitucionalmente, obstinadamente nunca, em nenhuma circunstância, ia embora. Eu era o permanente. E ela passou anos ensinando o Ryan a me tratar como provisório. O Ryan cresceu acreditando que a distância dele era inteligência emocional, autopreservação. Ele estava se mantendo seguro. Estava tomando conta do próprio coração da forma que um homem responsável deveria tomar. Não tinha a menor ideia de que estava vivendo dentro do medo da mãe, que a arquitetura toda da relação dele comigo tinha sido construída não pelo instinto dele, mas pelo trauma dela. Eu continuei dirigindo o caminhão. Continuei assinando as autorizações da escola.
Continuei aparecendo. Porque o que mais eu poderia fazer? Agora preciso te contar sobre o Thomas Aires. O Thomas e eu nos conhecemos no primeiro ano do colégio estadual, quando tínhamos 14 anos, e as maiores preocupações da vida eram o futebol do intervalo e quem ia conseguir ingresso para o show da chiclete com banana na sexta. Jogamos no mesmo time juvenil durante 2 anos. Arrumamos encrenca juntos mais vezes do que nenhum dos dois vai admitir hoje em dia. Trabalhamos lado a lado numa marcenaria na Rua do Meio durante 2 verões, carregando madeira, aplainando tábua, ganhando dinheiro por diária. Depois da formatura, os caminhos foram diferentes. Eu fui para o transporte de carga porque meu tio tinha empresa e precisava de motorista e eu precisava de salário. O Thomas, que sempre foi o mais esperto de nós dois e nunca deixou eu esquecer isso, entrou na Universidade Estadual de Feira de Santana, com bolsa no curso de Direito, depois fez especialização em Direito de Família na Federal da Bahia, em Salvador, e eventualmente voltou para a Feira e montou o escritório próprio. Aires e Associados. Direito de Família, Planejamento Patrimonial, Contencioso Civil. Ficava num sobrado bem cuidado no centro histórico, com placa de latão na entrada, e uma secretária que atendia ao telefone, com voz de quem não leva desaforo. O Thomas era bem-sucedido do jeito que as pessoas que realmente merecem o sucesso são. Sem ostentação, sem precisar anunciar, construído tijolo por tijolo com trabalho real. E a gente continuou amigo da forma que o tempo não corrói. O tipo de amizade que você liga às 11h30 da noite num posto de gasolina no meio do sertão e ele atende no segundo toque sem reclamar. O tipo que é mais raro do que as pessoas costumam perceber até que precisam e não encontram. O Ryan estava cursando Direito na UFS. Era bom. Genuinamente, visivelmente bom. Não estou dizendo isso com o coração de padrasto. Estou dizendo porque eu ouvia. Ficava no sofá da sala fingindo que assistia futebol. E o Ryan ficava na mesa da cozinha praticando argumentação para seminário, para simulado, para trabalho de processo civil. Ele montava a linha de raciocínio em voz alta, como quem organiza peças de quebra-cabeça, metódico, sem pressa, voltando quando encontrava uma inconsistência e desmontando tudo de novo até ficar sólido. A cabeça dele era feita para aquilo. Conseguia desmontar um argumento do jeito que eu desmonto o motor. Identificava onde estava o vazamento, onde o cálculo não fechava, onde a premissa dependia de algo que não se sustentava. E ele tinha paciência. Uma paciência que eu reconhecia porque era parecida com a minha, só que aplicada para algo completamente diferente. Quando o Ryan tinha 19 anos, comecei a conversar com o Thomas. Não pedindo favor. Conversando. Eu não ia humilhar o Thomas me ajoelhando em nome de um menino que nunca me chamou de nada mais quente do que Jacó. Mas contei a situação. Falei das notas do Ryan, do foco que eu observava, do que eu tinha visto ao longo de anos prestando atenção de longe, sem fazer alarde disso. O Thomas ficou quieto por um momento, mastigando o dadinhos de tapioca que ele sempre pedia no bar onde a gente se encontrava. Tinha um ventilador de teto girando devagar acima das nossas cabeças e um jogo na televisão no canto que nenhum dos dois estava assistindo. "Por que você está fazendo isso?" o Thomas perguntou. "Porque alguém devia." Ele me olhou por um segundo longo. Daquele jeito que o Thomas olha quando está processando, quando está pesando o que está ouvindo contra o que já sabe. Depois assentiu. "Quando ele se formar, você me manda o histórico. A gente conversa." Nos 3 anos seguintes, eu atualizava o Thomas a cada poucos meses. Com naturalidade, casualmente, sem criar expectativa. O Ryan tinha passado em todas as matérias com aprovação plena no 2º semestre. O Ryan tinha levado o melhor argumento num simulado de júri no 3º ano. Mencionava essas coisas para o Thomas como quem comenta o clima ou o preço do diesel, só informação jogada na conversa. O Thomas continuava assentindo, continuava ouvindo. No 4º ano do Ryan, o Thomas tinha reservado em silêncio uma vaga de advogado júnior no escritório. Salário fixo compatível com o mercado, plano de saúde, vale-refeição e uma cláusula especial no contrato. Licença remunerada de 3 meses para estudar para o exame da OAB. Sem desconto nem cobrança de prazo para retorno. Ele tinha recusado 2 outros candidatos por aquela vaga. 2 candidatos com currículo bom, indicação de gente conhecida, experiência de estágio. Quando eu perguntei por quê, ele disse: "Porque você carrega carga por 14 anos e nunca me pediu absolutamente nada. O mínimo que posso fazer é dar uma olhada no seu menino." "Ele não é meu menino", eu quase disse.
Não disse. Também dei entrada num carro. Precisa entender esse ponto com clareza porque ele importa. Sou caminhoneiro autônomo. Não sou homem rico. Tenho o caminhão, tenho a casa própria que demorei anos para quitar. Tenho uma poupança pequena que me dá tranquilidade de emergência. Não tenho margens largas. Cada real que sai fora do planejado é um real que vai fazer falta em algum momento. Aquela entrada saiu de 3 anos de hora extra em rota, de viagens de feriado que eu poderia ter recusado e não recusei. De sábado de Natal, em posto de gasolina no meio do sertão da Bahia, comendo coxinha de máquina e tomando café amargo, enquanto outros motoristas ligavam para a família e eu ficava ouvindo o motor diesel e pensando no que estava guardando. De recusar uma pescaria em Morro de São Paulo que o Maurão ficou me convidando por 2 anos inteiros. 2 anos, toda vez que a gente se encontrava, o Maurão botava o braço no meu ombro e dizia: Jacó, essa vez você vai. Chalé na praia, barco alugado, camarão fresco todo dia. E eu inventava desculpa ou dizia que o serviço não permitia. E era mentira, o serviço permitia. Mas eu tinha visto os encartes. Desde os 16 anos, o Ryan recortava propaganda de carro de revista. Um Chevrolet Onix prata, o modelo esportivo com rodas de liga leve. Não o preto, não o branco. O prata, especificamente. Ele colava num canto do quarto atrás da porta e tirava quando achava que eu tinha olhado para aquele canto. Como se importar com algo fosse uma vulnerabilidade que ele não podia se dar ao luxo de demonstrar em frente a mim. Eu tinha visto. Eu sempre via. Comprei aquele carro 18 meses antes da formatura dele e deixei guardado na garagem do Thomas. Paguei em dinheiro o máximo que pude. Financiei o restante em 12 vezes e fui quitando de 1 em 1 mês com o dinheiro das horas extras. Coloquei tudo num envelope branco. A carta de proposta do escritório, com o nome do Ryan escrito em letra cursiva do Thomas no topo. A chave do carro, uma chave só, sem chaveiro, porque o Ryan achava chaveiro frescura desnecessária desde os 17 anos, e eu tinha guardado esse detalhe. Guardei o envelope no bolso interno do meu paletó. Não contei para ninguém, nem para Betânia. Junho em Feira de Santana. Tem aquele calor bom do início do verão baiano, antes da umidade virar cobertor molhado, quando o vento ainda resolve de vez em quando aparecer e a sombra de uma árvore ainda resolve o problema. O céu fica de um azul quase ostensivo no começo da manhã, daquele tipo que faz você entender por que alguém um dia resolveu morar aqui e nunca foi embora. A formatura do Ryan na UFS foi num sábado nesse tipo de dia. Ginásio da universidade, solenidade que começava às 10 da manhã. Aquela fila de formandos com beca e capelo caminhando com passo medido enquanto a família fotografava de todo ângulo possível. O Ryan atravessou o palco com 22 anos e tinha naquele passo, naquela postura, o jeito de alguém que finalmente descobriu o formato da própria vida e está começando a se mover dentro dele com confiança. Eu estava com o envelope no bolso do paletó o dia inteiro. O Leandro Oliveira estava vindo de Aracaju para a formatura e o jantar comemorativo. Primeira visita à feira em 2 anos. 2 anos. 2 anos de ausência escolhida, de conversas de WhatsApp que podiam esperar, de ligações que o Ryan fazia e o Leandro retornava quando era conveniente. Mas graduação era diferente. Graduação era fotografia, era brinde, era meu filho é formado em direito. Era o tipo de evento que justificava o voo, o hotel, a gravata nova. E o Ryan sabia disso tudo, sabia com clareza. E ainda assim ficava checando a atualização do voo do Leandro a cada 12 minutos desde que acordou. Ficava com o celular na mão, olhando a janelinha do rastreamento de voo, mandando mensagem para o pai confirmando o portão de embarque, confirmando o horário de chegada. A energia na casa naquela manhã era a de quem está esperando a pessoa favorita aparecer. Era palpável, elétrica, aquele tipo de ansiedade alegre que só existe quando você ainda tem esperança de que vai ser bom. Eu era muito claramente não aquela pessoa. Tudo bem. Tinha feito paz com isso faz muito tempo. Não com resignação amarga. Não com aquele tipo de aceitação que é, na verdade, mágoa disfarçada. Com aceitação de verdade. Eu entendia o que o Leandro representava para o Ryan. Entendia o peso que o pai biológico carregava por ser o pai biológico, independente de quanto tinha estado presente ou ausente na prática. Não brigava com isso. Não tinha como brigar com biologia e com o desejo de todo filho de ser reconhecido pelo próprio pai.
Estava na cozinha arrumando as coisas antes de a família sair para a solenidade. Endireitando cadeira, passando pano no balcão, verificando se a chaleira estava desligada, fazendo o que sempre fiz, me mantendo útil, sem precisar que ninguém pedisse. O paletó estava pendurado na cadeira da entrada, o envelope no bolso. Estava planejando entregar para o Ryan mais tarde, no jantar, depois da festa, quando a euforia tivesse baixado um pouco e ele pudesse realmente ler o que estava ali. Ouvi o passo dele descer as escadas. Me virei sorrindo, com aquele tipo de sorriso que não é ensaiado, que simplesmente aparece porque você está genuinamente orgulhoso de alguém. Ryan, cara, você tá... Jacó. Meu nome. Dito do jeito que você diz uma palavra que usou tantas vezes que perdeu todo o peso, toda a textura. Uma palavra que é só som agora. Parei. O melhor presente que você pode me dar hoje, ele disse com aquela voz quieta, quase cuidadosa, como as palavras de alguém que ensaiou o que ia dizer, porque sabia que precisava dizer, e precisava que saísse do jeito certo. É não aparecer na minha formatura. A cozinha ficou imóvel. Não o tipo de imóvel que acontece quando o silêncio é confortável. O tipo de imóvel que acontece quando o ar some de um cômodo. Você não é meu pai de verdade. Você é só o Jacó. Ele endireitou o paletó. Com aquele gesto preciso, aquele hábito de apertar o colarinho antes de sair para algum lugar importante. Algum hábito que ele deve ter pegado de algum lugar que eu nunca saberei. E voltou a subir as escadas para terminar de se arrumar. Fiquei parado. Só o Jacó. Não me movi por um tempo que não sei calcular. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 5. O relógio da cozinha fazia aquele tique regular que eu ouvia toda manhã quando tomava café. E agora parecia muito alto. E então, porque o universo aparentemente achava que eu ainda não tinha absorvido o suficiente por aquela manhã, levantei os olhos. A Betânia estava parada no corredor. Ela tinha ouvido tudo. Dava para ver isso nela da mesma forma que você vê em alguém que acabou de tomar um tombo e está processando se machucou ou não. Tinha ficado muito imóvel. Daquele tipo de imobilidade que não é calma, é paralisação. Ela estava me olhando com algo que não era exatamente culpa, não era exatamente desculpa. Não tinha coragem o suficiente para ser nenhuma das duas de forma limpa e declarada. Era um olhar de quem está no meio de uma situação que ajudou a criar e não sabe mais como ser honesta sobre o próprio papel nela. Nossos olhos se encontraram. 1 segundo. 2. Ela se virou e subiu as escadas atrás do Ryan sem fazer nenhum barulho. Esse foi o momento. Não as palavras do Ryan. Eu tinha estado me preparando, em algum canto quieto da minha cabeça, para as palavras do Ryan desde o dia em que assinei a certidão de casamento com a mãe dele. Sabia que um dia podia vir. Sabia que menino criado com a história que ele tinha, com a ausência que ele tinha, com o medo de apegar que ele carregava, podia um dia fazer exatamente isso. Não era surpresa. Era dor, mas não era surpresa. A ferida de verdade era o silêncio da Betânia. 14 anos. 14 anos sendo o homem presente naquela casa, consertando o que quebrava. Tanto as coisas físicas quanto as outras. Ficando quando era difícil, quando o Ryan estava em fase difícil de adolescência e tornava qualquer ambiente pesado. Amando um menino que tinha sido ensinado, com todo cuidado e toda gentileza e toda a intenção boa do mundo, a não me amar de volta. E ela ficou parada naquele corredor, viu tudo e escolheu subir as escadas. Não disse nada. Entendi naquele momento o que eu tinha teimado em não nomear completamente por anos. Ryan não tinha chegado àquelas palavras sozinho. Elas tinham raiz. Tinham sido plantadas em terra preparada, regadas com as melhores intenções, e tinham crescido até aqui. E ela tinha ficado ali, com vista privilegiada para tudo que tinha construído. E não tinha dito nada. Fui até o meu paletó pendurado na cadeira da entrada. Tirei o envelope do bolso interno. Coloquei em cima da mesa da cozinha. Coloquei a chave do carro em cima do envelope. Uma argola de metal simples, uma única chave, sem chaveiro. Porque o Ryan tinha chamado chaveiro de frescura desnecessária desde os 17 anos. E eu tinha guardado esse detalhe entre as centenas de outros detalhes que eu guardei sobre ele ao longo de anos de prestar atenção. Ele nunca soube que eu notava esses detalhes. Coloquei a carta para Betânia do lado, aberta, com o texto virado para cima, para que ela encontrasse e lesse sem precisar desdobrar. Vesti o paletó. Olhei para o relógio da cozinha. Eram 8h40 da manhã. Não bati a porta. Puxei ela com cuidado,
com aquele clique suave de quem está saindo sem fazer escândalo, sem precisar que ninguém ouça a saída para que ela seja real. O silêncio de um homem que fez as pazes com o que está fazendo. E fui para o meu caminhão. Não fui embora da cidade. Sei que é o que parece que acontece quando você lê "fui para o meu caminhão". Mas não foi isso. Dirigi até um lugar que eu conhecia, uns 20 minutos saindo de feira. Um acostamento de terra batida às margens de um açude pequeno que ficava entre dois canaviais. Eu tinha descoberto aquele lugar num domingo de 2012, quando precisei parar o caminhão para resolver um problema no motor, e acabei ficando mais tempo do que devia porque o silêncio era bom. Desde então eu voltava quando o peso ficava grande demais para carregar em movimento. Desliguei o motor. Deixei os vidros abertos. O vento de manhã passava com aquele cheiro de mato molhado de orvalho que vai desaparecendo quando o sol fica mais alto. Fiquei sentado na cabine com as mãos no colo e deixei o silêncio fazer o trabalho. Não estava processando raiva. Não estava planejando nada. Não estava compondo discurso mental. Estava só sendo um homem sentado num lugar quieto que conhecia, deixando os próximos minutos existirem sem precisar preencher com nada. Às vezes você só precisa de um lugar onde ninguém precisa de você por alguns minutos. Do lado de baixo do açude, uns pássaros. Uma garça branca parada imóvel na beira da água. Um lagarto atravessando a trilha de terra na frente do caminhão com aquela dignidade de quem tem todo o tempo do mundo. Fiquei lá até o sol ficar mais sério no céu. Depois coloquei o caminhão em movimento e fui rodar. Não tinha destino específico aquela tarde. Só dirigi pelas estradas do interior, aquelas que eu conheço de memória suficiente para seguir sem GPS, e fui deixando os quilômetros passarem. Enquanto eu estava estacionado naquele açude e depois rodando pelo interior, o Ryan e a Betânia foram para a solenidade de formatura, com o Leandro que tinha chegado de Aracaju no meio da manhã. O Leandro estava com camisa social nova, perfume caro, e aquele jeito que homem de aparência tem quando está num evento onde vai ser fotografado ao lado do filho. Abraçou o Ryan na porta do ginásio com aquele abraço de pai orgulhoso que fotógrafo registra. Colocou a mão no ombro do filho no momento em que ele saiu do palco com o diploma. O Ryan sorriu o dia inteiro. Aquele sorriso que eu nunca tinha visto em nenhuma terça de treino de futebol, em nenhum sábado de jogo, em nenhuma manhã de café com aceno de cabeça. Fui para minha estrada. Eles foram para o jantar num restaurante no centro, família reunida, brinde, foto, história engraçada que o Leandro contou que todo mundo achou graça. Voltaram para casa perto de meia-noite. Entraram pela porta da frente rindo de algo que o Leandro tinha dito no estacionamento. E então viram a mesa da cozinha. A luz estava acesa. Eu tinha deixado a luz da cozinha acesa quando saí. A chave de metal em cima do envelope branco. A carta aberta do lado. O silêncio particular de uma casa que tem a ausência do peso de uma pessoa que esteve nela por anos. Esses três elementos juntos numa mesa de cozinha às meia-noite de um sábado disseram tudo antes de alguém abrir qualquer papel. O Ryan pegou o envelope dele primeiro. Desdobrou com aquele cuidado preciso que ele tinha com papéis importantes, as mãos firmes do futuro advogado que sabe que documento tem peso. Dentro, uma carta em papel timbrado do Aires e Associados. Cabeçalho formal, endereço do escritório, data. O nome completo do Ryan impresso em negrito logo abaixo. Proposta de contratação para a posição de advogado júnior associado. Salário fixo, plano de saúde, vale-refeição, auxílio transporte, licença remunerada de 3 meses para a preparação ao exame da OAB, incluída no contrato sem necessidade de compensação de horas ou prazo de retorno fixado. E uma nota manuscrita do Thomas, na letra arredondada de quem estudou num colégio de irmãos lasalistas. Ryan, essa vaga foi reservada por 18 meses esperando exatamente essa formatura. Quando você quiser conversar, a porta está aberta. Na parte de baixo, em letra bem diferente do Thomas, mais angulosa, mais funcional, a minha. O carro está na garagem. A chave é sua de qualquer jeito. O emprego também. Já passei a indicação pessoalmente para o Thomas. Ele vai te tratar exatamente do jeito que você merece. Dirija com cuidado. Jacó. Era isso. Sem lista de cobranças. Sem cálculo de anos multiplicados por esforço multiplicado por dívida emocional. Sem depois de tudo que eu fiz. Sem nenhuma frase que pudesse ser relida como manipulação, como performance, como tentativa de criar culpa. Só o presente entregue limpo. E uma porta aberta sem prazo de validade.
O Ryan pousou a carta com cuidado na mesa. Foi até a porta da frente. Abriu. O Onix prata estava estacionado na entrada da garagem. Uma fita de cetim amarela amarrada no retrovisor lateral, porque a mulher do Thomas tinha insistido que fita era obrigatória em presente de carro, e eu não tinha tido energia nem vontade de discutir com ela. O Ryan ficou parado naquela soleira por um tempo longo. Não sei exatamente quanto tempo, porque ninguém me contou esse detalhe, e eu nunca perguntei. Mas a Bethânia me disse, muito depois, que ficou olhando da sala enquanto ele ficava parado ali, e que pareceu muito tempo. A carta da Bethânia era diferente. Diferente no tom, diferente no propósito, diferente no que exigia de quem lia. Ela leu em pé, com as duas mãos segurando o papel na mesa da cozinha. Leu 4 vezes do começo ao fim, antes de conseguir fazer as pernas funcionarem de novo, e ir sentar na cadeira. Ela me contou isso meses depois, quando tinha desabado o suficiente entre ela e o Ryan, e entre ela e os próprios pensamentos, para a honestidade finalmente ter espaço para existir. A carta dizia: Bethânia, faz tempo que eu sei que você tinha medo que eu fosse embora. Eu entendi desde cedo. Você tinha sido deixada antes por homens que pareciam permanentes e não eram. Você não ia deixar o Ryan pagar o preço de confiar no homem errado de novo. Eu entendi isso com o coração inteiro. Não como acusação, não como mágoa. Não estou escrevendo isso para te culpar. Estou escrevendo porque acho que você precisa ouvir que eu vi o que você estava fazendo. E fiquei assim mesmo. Fiquei porque eu nunca ia embora. Nunca, Bethânia. Em nenhuma circunstância. Essa era a única coisa em que você estava errada sobre mim. Talvez a única coisa. Mas foi a coisa que custou mais caro para o Ryan. O Ryan tem 22 anos e não sabe completamente quem ele é ainda. Porque você precisava que ele não se apegasse fundo a mim. Que mantivesse distância. Que me tratasse como temporário. Você achou que estava protegendo ele? Estava. Só não percebeu do que. Ele merece a chance de descobrir isso agora. Merece descobrir o que acontece quando ele para de se proteger de mim. O emprego no Thomas é real. Feito com cuidado. Guardado com seriedade. O carro é real. Pago com horas extras durante 3 anos. A chave está na mesa. Fala pro Ryan que o maior presente que eu podia dar a ele foram 14 anos aparecendo sem que ninguém pedisse. E nunca, em nenhum momento, fazendo ele sentir que me devia algo por isso. O financiamento da casa está pago até dezembro. Isso deve dar tempo suficiente para vocês arrumarem as coisas. Jacó Ferreira. O Ryan ficou sentado no Onix por um bom tempo. Essa informação eu tenho com mais precisão, porque o Leandro estava ainda na casa naquele momento, na sala com um drink que alguém tinha servido no jantar, e ele me contou isso anos depois numa conversa que nenhum de nós dois esperava ter. O Ryan sentou no banco do motorista, segurou a carta no colo, pôs a chave na ignição sem dar partida, e ficou. Fez as contas. 8 anos de idade quando eu apareci pela primeira vez naquela varanda. 14 anos de terças e quintas de treino. 14 anos de autorização assinada, de febre acompanhada, de silêncio respeitado. 3 anos de hora extra virando entrada de carro. 18 meses de vaga reservada por um amigo meu que nunca me pediu nada em troca. E ele se lembrou de uma coisa. Quando o Ryan tinha 12 anos, tinha sido um daqueles sábados raros em que eu tinha conseguido existir no mesmo cômodo que ele, sem criar nenhuma tensão visível. A gente estava assistindo jogo de futebol na sala, cada um no próprio lado do sofá, com a distância respeitosa que a gente tinha estabelecido como padrão. No intervalo, eu tinha dito, de passagem, sem nenhum peso especial, aquela frase que homem diz quando está confortável: não vou a lugar nenhum. O Ryan tinha ouvido e assumido que eu estava falando que não ia me levantar do sofá para o segundo tempo. Tinha assentido e voltado a olhar para o celular. Sentado naquele Onix prata na madrugada da sua própria formatura, o Ryan percebeu que eu não tinha estado falando sobre o jogo. Entrou de volta para casa. Encontrou a Bethânia ainda sentada na cozinha com a carta na frente. Não gritou. Ryan não é homem feito para grito, nunca foi. E isso é um dos traços que eu mais admiro nele. Puxou uma cadeira, sentou do lado dela e perguntou com aquela calma deliberada que vai ser a maior arma dele nos tribunais. Por que você sempre fazia aquilo? Aquelas coisas que você dizia sobre não se acomodar demais, sobre tudo mudar, sobre guardar no fundo do coração. A Bethânia tentou se segurar. Ela é boa nisso. Tem muito treino. Mas o Ryan já era advogado mesmo antes de ter o diploma. E advogado sabe esperar.
Sabe ficar quieto no tempo exato em que o silêncio se torna incômodo o suficiente para outra pessoa preencher. Ela cedeu antes dele. Não contou tudo naquela noite. Levaria meses para sair tudo, aos poucos, em conversas que às vezes começavam como outra coisa e terminavam ali, naquele assunto que tinha raiz funda demais para arrancar de uma vez. Mas ela contou o suficiente. Sobre o Denis, que ficou 11 meses e foi embora dizendo palavras grandes. Sobre o Leandro, que ficou 3 anos, construiu vida e fez as malas numa segunda de manhã. Sobre o medo de ver o Ryan se apegar a um homem que fosse repetir aquele roteiro. Sobre como ela tinha construído aquela muralha ao redor do coração do filho, com as próprias mãos, porque não acreditava que sobreviveria a ver aquilo de novo. E sobre como por tantos anos ela tinha estado completamente convicta de que um dia eu faria o mesmo. O Ryan ficou muito quieto enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, fez uma única pergunta que ela não conseguiu responder sem honestidade completa. Ele sabia? O Jacó sabia o que você estava fazendo? A Betânia abriu a boca. Fechou, porque a resposta honesta era sim. No final, eu tinha sabido. Tinha montado o quadro peça por peça ao longo de anos de observação cuidadosa. Do jeito que você entende o que está errado num motor por ouvir as diferenças sutis no som dele ao longo do tempo, por saber o que deveria soar diferente do que está soando. E eu não tinha dito nada. Não tinha feito nada. Exceto continuar aparecendo toda maldita terça e quinta, continuar assinando o que precisava assinar, continuar sendo o homem que estava lá. Porque o que eu ia fazer? Explodir o senso de segurança que o Ryan tinha, por mais que fosse baseado em premissa errada? Expor a mãe dele? Colocar ela como algum tipo de adversária? Punir uma criança pelas escolhas que os adultos ao redor dele tinham tomado? Não. Fiz o que sempre fiz. Fui ao Thomas. Fiz os contatos que precisavam ser feitos. Dei a entrada no carro. Guardei o envelope. A Betânia não tinha palavras para nada disso naquela madrugada. O Ryan se levantou, pegou a chave que estava em cima da mesa, foi lá fora de novo. E ficou naquele onix até o céu começar a clarear do lado de leste. O Ryan começou no Aires e associados 8 semanas depois da formatura. No primeiro dia de trabalho, o Thomas levou pessoalmente uma fotografia enquadrada até a sala dele. Não mandou ninguém, não delegou. Subiu ele mesmo as escadas do 2º andar, com o quadro pequeno embaixo do braço, entrou na sala, colocou sobre a mesa com um toque deliberado e disse: "O Jacó deixou isso comigo faz muito tempo. Disse para entregar quando fosse a hora." Depois saiu sem mais uma palavra, porque o Thomas Aires tem, há 40 anos de vida, o instinto perfeito de quando é hora de deixar um cômodo. A fotografia era da festa do Peão de Barreiros de 2011. Aquele evento em Barreiros que a gente ia todo julho, a Betânia com os parentes dela, eu de carona na família porque era bom demais para recusar. O Ryan com 11 anos, no brinquedo giratório que ele tinha demorado 40 minutos para admitir que queria experimentar, rindo com a boca toda aberta, aquele riso de criança que é inteiramente livre porque não tem mais nenhuma guarda levantada, nenhum cálculo em operação, só alegria no estado puro. E à esquerda, levemente fora do enquadramento principal, quase por acidente se não fosse que eu estava ali de propósito naquele ponto exato, eu estava olhando para ele enquanto ele ria, com algo inconfundível no rosto. O Ryan colocou a foto em cima da mesa. Ficou olhando por um tempo que eu não sei calcular porque não estava lá. Depois pegou o celular. Eu estava num posto de combustível na BR-116, saindo de Vitória da Conquista em direção à feira, comendo uma coxinha de máquina que eu definitivamente não recomendaria a ninguém que eu tivesse afeto. O nome dele apareceu na tela do meu celular. Fiquei com o aparelho na mão. Uma campainha. 2. Atendi. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Aquele tipo de silêncio que não é desconforto, é 2 lados chegando ao mesmo lugar por rotas diferentes ao mesmo tempo. Então o Ryan disse: "Acho que te devo um jantar. Me desculpa." Deixei o silêncio respirar um segundo. Só um segundo. "Conheço um lugar bom. Você paga." Ouvi o riso dele. E preciso te falar sobre aquele riso porque ele importa mais do que qualquer outra coisa nessa história. Não era educado. Não era o tipo de riso que você produz para não criar awkwardness. Tinha alívio nele, sim, mas não era só alívio. Era o riso de alguém que carregou algo muito pesado por muito tempo, que finalmente pode pousar no chão
e cujos músculos ainda não sabem completamente o que fazer com a ausência do peso. Tem uma diferença física nisso. Um tipo diferente de leveza que não é alegria comum, mas que é melhor que alegria comum porque é real de um jeito que alegria comum raramente é. Soou, pela primeira vez em todos os anos que eu conhecia aquele menino, como alguém que estava livre. Nos encontramos no Sabor da Serra, um restaurante de comida típica que tinha aberto perto do mercado municipal, daqueles que tem feijão tropeiro de verdade e carne de sol que derrete, e onde o dono ainda toca forró ao vivo nas sextas. O Ryan chegou antes de mim. Isso me surpreendeu por 2 segundos, até eu perceber que não devia ter me surpreendido nenhum. Ele tinha 8 semanas se preparando para aquela conversa. O mínimo que faria era chegar cedo. Levantou quando eu entrei pela porta. Não me estendeu a mão como tinha feito naquela varanda 14 anos atrás. Me abraçou. Estava um pouco rígido naquilo. O Ryan não é homem construído para calor fácil. Nunca foi, e provavelmente nunca vai ser. Tem uma armadura nele que não é dureza, é cuidado. E essa armadura vai ficar assim porque é parte do jeito que ele é. E eu amo isso nele. Sempre amei. Mas o abraço era real. As mãos dele nas minhas costas eram reais, com aquela pressão de quem está se certificando de que você está fisicamente presente, de que não é lembrança, de que você está de fato ali. Sentamos. Pedimos. Falamos por 3 horas. Não vou te dar cada palavra porque tem coisas que pertencem à mesa onde aconteceram, que pertencem ao cômodo onde foram ditas, e que perdem alguma coisa essencial quando saem dali. Mas posso te contar o que importa. Em algum ponto no segundo cafezinho, com a mesa já suja de migas de biscoito e 2 copos de suco de laranja vazios que o garçom tinha deixado por educação, o Ryan me olhou e perguntou: por que você nunca disse nada sobre o que você sabia que ela estava fazendo? Pensei em dizer: por que não disse? Fiquei 1 segundo com aquela pergunta antes de responder. Não por dramaturgia, mas porque queria que a resposta fosse exata. Porque você não precisava que eu estivesse certo. Eu disse: você precisava que eu estivesse lá. Ele olhou para o cafezinho. Assentiu devagar com aquele movimento de cabeça pequeno que é o de alguém que está reconhecendo algo verdadeiro que já sabia, mas ainda não tinha ouvido dito. Depois, com aquela voz quieta que custa alguma coisa produzir, a voz de quem está pagando um preço real para dizer o que está dizendo: você estava lá. Estava. A fotografia da festa do peão de Barreiros ainda está na mesa do Ryan no Aires e Associados. O Thomas me conta isso de vez em quando, com aquele tom casual que não é casual porque o Thomas Aires não desperdiça a palavra. Processos chegam e vão. Pilhas de papel sobem e baixam. Clientes mudam. Casos fecham. A mesa muda de configuração de semana para semana. A fotografia fica exatamente onde o Thomas colocou no primeiro dia. Tenho uma cópia no meu caminhão, presa com uma fitinha de velcro acima da viseira do passageiro, onde dá para ver quando abaixo ela no começo de uma manhã de sol forte saindo em direção ao leste pela BR-116. O Ryan com 11 anos rindo aberto, e eu levemente fora do enquadramento olhando para ele. Tenho nome agora para o que está no meu rosto naquela foto. A Betânia e eu conversamos mais do que qualquer um de nós tinha antecipado. Não foi uma conversa só. Não foi uma reconciliação organizada. Não teve momento dramático de resolução. Foram muitas conversas ao longo de muitos meses. Algumas por telefone. Algumas quando eu passava pela cidade. Algumas ela que iniciou, algumas eu. Ela chorou em várias delas. Eu cheguei perto mais de uma vez. O que posso te dizer com clareza é isso. Ela fez as escolhas que fez porque tinha medo real. Medo construído sobre experiência real. Medo que qualquer pessoa com a história dela poderia ter desenvolvido. Não foi maldade. Não foi cálculo frio. Mas medo segurado por tempo suficiente, alimentado por anos, vira exatamente a coisa que você tinha medo de encontrar. Ela estava tão aterrorizada de perder outro homem que foi construindo, com todo o cuidado do mundo, uma distância que não conseguiu mais fechar. E ficou agarrada naquela distância até o único homem que genuinamente nunca ia embora sair pela porta da cozinha numa manhã de junho. Não carrego amargura por isso. A amargura é pesada. Sou caminhoneiro e aprendi faz tempo que peso extra faz diferença em percurso longo. O Ryan e eu nos encontramos para almoço uma vez por mês agora. Às vezes no Sabor da Serra, que virou o nosso lugar por default, onde o dono já sabe que ele pede a carne de sol e eu peço o frango grelhado. Às vezes em lugar novo que ele encontrou e quer me mostrar.
Porque o Ryan começou a ter gosto formado por comida boa depois que ficou com dinheiro de advogado no bolso e descobriu que pode se dar ao luxo. Ele paga na maioria das vezes. Diz que está quitando o que ele mesmo chama de o acumulado. Eu deixo porque faz bem para ele. E porque, honestamente, como eu disse, os lugares que ele escolhe têm comida muito boa. Uma vez eu disse a ele que ele era ruim em matemática. Ele disse que eu não devia ter deixado ele reprovar na tabuada na 3ª série. Eu te levei em cada aula de reforço, eu disse. Ele sorriu para o cafezinho. Aquele sorriso pequeno de canto de boca que aparece quando ele está realmente bem-humorado, mas ainda assim não vai exagerar. Foi, ele disse. Só isso. Mas dito, ele vai ser um grande advogado. Não estou dizendo isso por orgulho de padrasto, embora esse orgulho esteja também. Estou dizendo porque é objetivamente verdade. O Thomas me falou, e o Thomas não diz coisa que não é verdade sobre capacidade profissional porque precisão é princípio dele. O tipo de advogado que o Ryan está se tornando é o tipo mais raro, aquele que realmente ouve, que deixa o outro lado falar até o fim antes de começar a construir o argumento, que sabe que a informação que você precisa nem sempre está no que a pessoa está dizendo, está no que a pessoa está deixando de dizer. Não sei de onde ele tirou isso. Bom, talvez eu tenha alguma ideia. Esse é meu filho. O DNA nunca bateu. Cada outra coisa que importa, sim. Tem noites, saindo de posto às 4 da manhã com 600 quilômetros pela frente e o céu da Bahia ainda escuro, mas já ficando roxo nas bordas, que eu penso num menino de 8 anos quieto que me deu um aperto de mão formal naquela varanda e foi direto pro quarto. E penso, ainda bem que fiquei. Nunca precisei que ele me chamasse de pai. Quero que você saiba isso antes de qualquer outra coisa. Nunca pedi o título. Nunca cobrei o reconhecimento. Nunca, em nenhuma das centenas de terças e quintas de corrida para o treino, em nenhuma das noites de febre, em nenhuma das autorizações assinadas, coloquei a mão estendida esperando algo em troca. Tudo o que eu precisava, a única coisa que eu sempre precisei, era saber que quando tudo estivesse dito e feito, quando os anos tivessem passado e as escolhas estivessem todas tomadas, ele ia se lembrar que eu estive lá, que alguém apareceu, que significou algo para alguém. No começo não foi assim. Mas no fim, foi. E às vezes isso é o suficiente. Na verdade, às vezes isso é tudo.